Olá, eu sou o professor Luiz e esse vídeo eu vou fazer explicando detalhadamente o que vocês precisam fazer na disciplina de Prática de Extensão Interdisciplinar 1, conhecido como PEI 1. Eu postei na semana passada o manual para vocês. Então, tem toda a explicação aqui no manual. Mas eu vou mostrar agora o que vocês precisam me entregar. O que vocês precisam me entregar é um portfólio através do PowerPoint e que vocês precisam seguir detalhadamente essa sequência aqui. E aí eu vou explicar o que vocês precisam fazer. Na primeira capa do portfólio, qual é o curso de vocês, Ciências Contábeis, a equipe, o membro, cidade, Cariacica, o ano 2020. Então é tudo bem tranquilo o que é preciso fazer. Introdução, a apresentação da equipe. Vai apresentar quem são vocês e conta um pouquinho da trajetória acadêmica e profissional de cada membro da equipe. Vou pedir para que vocês coloquem uma foto de vocês e na frente coloque o nome e escreve um pouquinho ali, tá? A sua trajetória acadêmica, profissional, o que você faz. A gente vai seguir rigorosamente aquilo que está escrito aqui. Seja criativo, como está colocando aqui. Então, nessa parte de introdução, apresentação da equipe, vocês vão fazer isso daí. Apresentação do tema. Só para lembrar que o nosso tema é consultoria financeira pessoal. Então, vocês vão apresentar o tema aqui de que maneira? Escreve alguma coisa sobre consultoria financeira. Escreve alguma coisa sobre educação financeira. E quando você escrever, coloca uma referência. Procura lá na biblioteca digital e coloca uma referência daquilo que você escreveu. É uma introdução ao tema que vocês estão trabalhando. Então, coloca aqui, é uma apresentação do tema que deve ser realizado por cada equipe, né? Buscando mostrar para que as pessoas que forem ler entendam o que é isso. Eu queria fazer com vocês, a minha ideia inicial era uma coisa, mas em função dessa pandemia, a gente teve que mudar. Então, algumas coisas que eu pensei em fazer no início, eu vou ter que retirar. Então, a apresentação do tema aqui, vocês vão apresentar alguma coisa sobre educação financeira, consultoria financeira. Escreve um texto legal aqui, com referência, com citação, e pode buscar ou na internet ou lá na biblioteca digital. Problema. Será a questão que se busca resolver. O problema aqui o problema tem que ser feito em forma de uma pergunta. Tá? Como o nosso tema é consultoria financeira pessoal, vocês podem colocar como problema para todo mundo como implantar ferramentas de consultoria. Não, calma, vamos pensar direitinho. Ferramentas de educação financeira. Como implantar ferramentas de educação financeira? É isso que vocês vão colocar como problema. E o objetivo? O objetivo é a pergunta colocando o verbo no infinitivo. Então, se o objetivo é como implantar ferramentas de educação financeira, o objetivo é apresentar ferramentas de educação financeira. Você só precisa escrever isso e colocar ali, tá? Então, tá aqui. Tem que começar com o verbo no infinitivo, como eu falei, apresentar. Metodologia e plano de ação. São as abordagens, para responder como? Como que vocês fizeram? Então, eu pedi para vocês lá no início, para vocês escolherem as famílias. Aqui nós vamos trabalhar apenas com uma família. Eu tinha pedido 2, 3, depois 2. E aí, para que a gente possa facilitar, uma família. Um trabalho que vocês pegaram, vocês vão colocar aqui. Foi feita uma entrevista, foi marcado, foi feita uma entrevista com a família. Conta a história da metodologia de como é que vocês fizeram. Só para lembrar que o que eu pedi para vocês aplicarem? Eu pedi para vocês aplicarem essa planilha aqui do balanço patrimonial pessoal. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu postei na internet explicando detalhadamente como é que é feita essa planilha. Então, na metodologia, vocês vão colocar... Isso aí, foi feita uma planilha de balanço patrimonial pessoal, onde foi perguntado isso, foi perguntado para o chefe da casa, para a esposa, para o casal. Conta toda essa história nessa metodologia, tá? Seria interessante, eu ia pedir na época, mas que tirasse foto, que colocasse, mas agora, com essa pandemia, fica complicado a gente fazer isso daí. Então, você vai escrever aqui como é que você fez. E o que você fez? Você fez esse balanço patrimonial,
você fez essa planilha de orçamento doméstico, eu pedi para fazer do mês de abril. Então, do mês de abril, você vai contar tudo isso daí, vai contar detalhadamente tudo isso e pedir para vocês para que eles respondessem 2 questionários. Cadê os questionários? Não estão aqui. Eu pedi para que eles respondessem 2 questionários. Tá aqui. Questionário de comportamento financeiro e um questionário para se conhecer financeiramente. E aí você vai dizer, foi feito um questionário para se conhecer financeiramente, aonde foi questionado tais coisas, e o resultado foi esse. Agora eu estou vendo aqui que não tem os resultados. Eu vou mandar para vocês os resultados, tá? Vou mandar. Questionário de comportamento financeiro. Foi feito um questionário para saber qual o comportamento financeiro da pessoa, foi questionado sobre essas perguntas. Relacione isso daí, conte como que você fez isso. Eu vou mandar hoje ainda como é que você apura os resultados desses 2 questionários. E para aquelas pessoas que, por acaso, possuem dívidas, eu mandei aqui também um roteiro de como é que sai das dívidas. Então, como é que vocês vão escrever lá? As pessoas que tiveram dívida, teve um relatório para como é que sai da dívida, vocês vão montar esse relatório aqui, tá? Vou montar esse relatório e vou explicar como é que vocês fizeram. Esse arquivo eu já enviei para vocês, já está lá já desde o início do semestre. Aqui tem passo a passo como é que explica de uma forma detalhada. Professor, o casal ou a pessoa que eu estou fazendo, ela não tem dívida. Tudo bem, você vai escrever lá que existe um relatório para sair das dívidas, mas a pessoa pesquisada não tem nenhuma dívida. Então, não foi necessária a utilização desse relatório. Isso vocês vão escrever. Essa parte é como que vocês fizeram, essa metodologia aqui, tá? Então, aqui tem um roteiro para vocês. O que será feito? Só que agora, em vez de perguntar o que será feito, você vai responder o que foi feito. Por que será feito? Já não é mais por que será feito, é por que foi feito. Aonde foi feito? Então, foi na casa da pessoa, vocês foram lá. Escreva isso com riqueza de detalhe, tá? Para quem será feito? O sujeito envolvido. Então, foi feita uma entrevista com uma pessoa, ou se foi com a família, ou se foi com um casal, ou se foi... Diga aí quem é essa pessoa. E como será feito? Como será feito? Você vai responder como foi feito. Como é que foi feito? Foi pegado o relatório, foi feito, marcado uma entrevista, foi feita essa entrevista, foi preenchido o relatório, foi mandado por e-mail, Explica isso com detalhe. Essa é a metodologia do plano de ação. Eu queria fazer isso com vocês para a gente incrementar determinadas coisas, mas não foi possível porque eu precisaria estar junto com vocês com isso daí. Como não foi possível, vocês vão fazer com aquilo que nós temos hoje, tá? Então, aqui tem um exemplo, ó, a temática, saúde e sociedade, no nosso caso, educação financeira. Cenário, uma pessoa, aí vocês vão falar quem é essa pessoa que vocês escolheram. O problema, já falei para vocês, o objetivo já falei para vocês, a metodologia já falei para vocês. Aí embaixo vem o relatório de experiência. Qual foi a experiência que vocês tiveram com essa atividade? E aí cabe de cada um escrever o que vocês aprenderam, como é que agregou para vocês. E aqui tem um roteirozinho aqui. A interface entre a expectativa que vocês vivenciaram, a expectativa que tinha antes e aquilo que vocês vivenciaram. O que resultou na experiência, como é que vocês se sentiram, quais foram as descobertas, quais foram as facilidades, as dificuldades. Relate isso daí, tá? Para facilitar a construção desse item, aqui tem o roteirozinho. O que nós fizemos, o que vocês fizeram, o que vocês aprenderam, qual o conteúdo, quais as dificuldades, o que vocês precisaram se aprofundar ou não precisou, se houve crescimento, se vocês ficaram melhor, qual o sentimento, qual a vivência. Seja bem sincero aqui, pode colocar. Não é isso que vai determinar a nota de vocês, não é nada disso. Só para lembrar que essa disciplina não tem nota, ela é conceito. Ela é aprovada ou reprovada. Então, coloque aqui com bastante sinceridade. Se vocês tiverem fotos lá, que vocês foram na casa da pessoa, colocar isso vai enriquecer bastante. Mas se não tiver, pode ser em forma de texto. Aqui está o relato de experiência, está um exemplo aqui, ó. Tá? Dá uma lida.
E as considerações finais. Os pontos negativos, pontos positivos. Um ponto negativo foi que a pandemia atrapalhou a gente trabalhar. A gente ia fazer uma coisa mais próxima, mais perto. Esses relatórios aqui, esses relatórios do orçamento, esses relatórios do balanço patrimonial e os relatórios dessa pesquisa, dessa pesquisa aqui e da dívida, vocês vão agregar isso aí junto com o trabalho. Então, o que vocês vão me apresentar? O que vocês precisam me entregar? Vocês vão precisar me entregar esse portfólio aqui em forma de PowerPoint. Vocês vão me entregar, dentro desse portfólio em forma de PowerPoint, vocês vão me entregar no mesmo portfólio, lá no PowerPoint, vocês vão entregar os resultados dessas duas pesquisas aqui, desses dois questionários. Eu vou mandar para vocês como que vocês avaliam essas respostas. Vocês vão colocar lá a resposta da pessoa, a resposta desses dois questionários. Então, eu vou colocar uma transparência lá, chamada comportamento financeiro, e aí o resultado do comportamento financeiro dele. Vai colocar uma outra transparência, slide, né? Transparência antigamente. Teste para se conhecer financeiramente. Qual foi o resultado do teste? Então, vai ser apenas de uma família só, tá? Não precisa mais do que isso. Para as pessoas que tiveram dívidas, tá? Para as pessoas que tiveram dívidas, vocês não vão colocar lá as dívidas dessa pessoa, nada não. Vocês apenas vão descrever o que foi feito e qual foi o resultado dessa estratégia para sair da dívida. Para o grupo que a pessoa tenha dívida. Que não tiver dívida, você vai só colocar uma transparência falando sobre como sair da dívida, ferramenta de como sair da dívida, e a pessoa pesquisada não tinha dívida para que pudesse aplicar essa ferramenta. Tranquilo. A do balanço patrimonial, vocês vão colocar lá na transparência, balanço patrimonial. Vocês não precisam colocar o balanço, porque isso é uma coisa particular da pessoa. Mas eu quero que vocês coloquem nesse slide sobre o balanço, qual foi a experiência desse resultado. O que vocês chegaram à conclusão aqui, dado que vocês são alunos de ciências contábeis, o que vocês chegaram à conclusão desse resultado pessoal? Pode até fazer uma comparação com contabilidade de uma empresa. Na faculdade, vocês não vão aprender a fazer contabilidade de pessoas. Vocês vão aprender a fazer contabilidade de CNPJ. Mas conta um pouco lá da experiência que vocês tiveram com relação a fazer esse balanço patrimonial pessoal e qual foi o resultado alcançado da pessoa com aquilo que vocês fizeram. E essa planilha de orçamento, quando vocês fizeram essa planilha, eu acredito que a pessoa que estava fazendo a planilha que vocês fizeram, se ela não tem um controle dos seus pagamentos mensais, ela deve ter ficado tanto quanto surpresa com relação a isso daí. Então, conta essa experiência. O que o orçamento trouxe e agregou para essa pessoa? O que o orçamento doméstico é importante? Escreve um pouquinho sobre isso daí e escreve a reação que a pessoa teve quando ela viu o seu orçamento todo montado, todo pronto, e se ela teve alguma surpresa com relação a alguns gastos que ela não tinha, que ela não sabia, e que ela não tinha noção de quanto é que ela gastava por mês. Enriquece isso daí. Feito isso, vocês vão pegar. Aqui não tem, mas eu vou pedir. Aqui tem. Aqui nas considerações finais, vocês vão finalizar com tudo isso que vocês fizeram. Tá? A ideia inicial era outra, mas eu tive que mudar em função disso daí. E agora eu preciso desse trabalho que seja feito o mais rápido possível. Já que vocês já pesquisaram, já coletaram os dados, agora é só montar essa transparência em grupo. Aqui no manual tem todas as informações que vocês precisam. Então, antes de me fazer uma pergunta lá, leia o manual. Eu já postei na semana passada. Tem gente que está fazendo perguntas que está escrita no manual. Aí, quando eu falo, você está perguntando, está lá na página tal. Leia o manual primeiro. Se não achou no manual, você fica à vontade para me perguntar. Então, por exemplo, aqui está o critério de avaliação. Tem gente que está me perguntando qual é o critério de avaliação. Está me perguntando lá no chat qual é o critério de avaliação. Está aqui, ó. Você tem que abranger todos esses critérios aqui. Mas faça isso e agora eu tenho uma data. Eu preciso fechar numa data para vocês. E essa data, aqui eu tenho um cronograma. Ó, tá vendo aqui, junho? Fórum, dúvida. Nós somos em maio, 27 de maio. Vocês vão me apresentar isso
semana que vem já é junho, vocês vão me apresentar isso, vocês vão me enviar isso. Vão me enviar, não, vocês vão postar isso daí, eu vou colocar lá um local para vocês postarem. Vocês vão me enviar isso até nossa aula, eu vou dar 2 semanas para vocês, até o dia 10. Então, vocês têm 2 semanas para finalizar esse trabalho, da forma como eu estou explicando agora, e estarei lá no fórum, caso vocês tenham alguma dúvida. Mas até o dia 10, eu vou colocar lá para postar dia 10. Quem não postar dia 10, porque eu tenho que fazer depois outras coisas depois desse dia 10. 2 semanas para vocês montarem isso aí, é em grupo, divida, faça o grupo trabalhar. Eu sei que vocês têm um monte de outras coisas para fazer, mas infelizmente é assim que funciona a faculdade, dado o número de disciplinas que vocês pegaram. Dessa forma que eu me expliquei aqui, eu estou explicando de forma detalhada o que cada coisa precisa ser feita, e aí vocês vão postar até o dia 10, porque depois do dia 10 eu tenho que fazer uma série de outras atividades junto com a coordenação, para a gente finalizar isso daí, porque até o dia 30 eu tenho que fechar a nota. Então, eu vou ter 2 semanas para trabalhar isso daí. E vocês vão ter 2 semanas para finalizar. Olha só, não é 2 semanas para fazer o trabalho, porque vocês já fizeram aquela coleta. Agora é só juntar nisso que eu estou falando. Então, vocês têm 2 semanas para finalizar o trabalho. Se pegar um sábado aí de manhã, um sábado à tarde, o grupo consegue finalizar isso aí tranquilamente. Ou dividir as etapas, dividir cada item desse para vocês finalizarem. Tranquilo? Então, qualquer dúvida, estarei à disposição lá no fórum para tirar essas dúvidas.